Bom, gente, a comunidade científica vem alertando as autoridades do mundo, inclusive as autoridades aqui do Brasil, para o problema da varíola, que muitos chamam de varíola do macaco. É bom lembrar que o nome varíola do macaco veio em função de ter sido identificado esse vírus, o monkeypox vírus, inicialmente em um macaco de laboratório, mas ele é muito mais comum em roedores do que em macacos. E agora está circulando entre as pessoas fora do continente africano, aqui do Brasil, já com transmissão comunitária. Nesse vídeo, de uma maneira muito objetiva, eu vou explicar para vocês quais os primeiros sinais e sintomas da doença, o que se deve fazer para se prevenir, para se proteger de entrar em contato com esse vírus e quando se procurar ajuda médica. O Brasil está aí tentando se encontrar em relação à prevenção dessa doença, mas está andando muito lentamente em relação ao restante do mundo e nós poderemos pagar um preço bastante elevado por isso. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo, dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor universitário aqui no estado do Piauí. Bom, na verdade, com esse vídeo eu quero apenas mostrar para vocês que nós temos que nos proteger. Nós temos que adotar uma série de medidas para nos proteger da varíola. Por quê? Porque o Brasil não tem ainda uma dose sequer da vacina contra a varíola. E aí você me pergunta, existe vacina contra a varíola do macaco, como estão chamando? Bom, na verdade, a vacina produzida e que existe no mundo, e dois laboratórios produzem essa vacina, um laboratório norte-americano e um laboratório dinamarquês, é uma vacina contra a varíola humana, causada pelo vírus smallpox. Entretanto, existe aí uma resposta imune cruzada, ou seja, já se verificou que a vacina contra a varíola humana confere até 85% de proteção contra a varíola do macaco. Ou seja, smallpox e monkeypox, como são da mesma família, são vírus da mesma família, eles induzem uma resposta imune muito parecida. Portanto, embora não exista uma vacina específica contra o monkeypox, a vacina contra a varíola humana, a vacina contra o smallpox, atua sim de maneira bem eficiente. Bom, até 1977, 79 mais ou menos, aqui no Brasil era muito comum vacinar as crianças nas escolas contra a varíola humana. Bom, eu mesmo tomei a vacina na escola quando tinha apenas 6 anos de idade. Tenho inclusive a marquinha no braço de quando tomei a vacina. E um estudo recente demonstrou que a proteção imunológica dessa vacina é superior a 50 anos, porque ela induz uma memória imunológica. Então, nesse sentido, as pessoas de 45 anos de idade ou mais aqui no Brasil, em sua maioria, já tomaram a vacina contra a varíola humana e estão relativamente bem protegidas contra a varíola do macaco, contra o monkeypox. Bom, a grande preocupação são as crianças. O Brasil já deveria, a exemplo dos Estados Unidos lá atrás, ter corrido atrás de adquirir um estoque regulatório de vacinas que fosse equivalente a pelo menos o suficiente para vacinar 2,5% da população, são o que os números indicam, para poder vacinar cidades, bairros onde os surtos de varíola estivessem mais intensos. A gente está ainda negociando e há uma promessa de apenas 50 mil doses para setembro. É muito pouco, os Estados Unidos já tem aí uma promessa de 13 milhões de doses, a União Europeia tem uma promessa de mais de 1,5 milhão de doses e nós demoramos muito a agir para variar. E você deve saber sobre a varíola. Ela é causada por um vírus de DNA, é um vírus que tem uma capacidade de mutação inferior à capacidade de mutação, por exemplo, do coronavírus, mas todo vírus sofre mutação. E a regra é, quanto mais o vírus circula, maior a sua capacidade de mutação e ele vai então se adaptando às dificuldades do ambiente. É, portanto, importantíssimo que a gente barre a circulação do monkeypox aqui no Brasil. Como se faz isso? Com informação, com orientação por parte do governo a partir de campanhas que esclareçam à população quais os sinais e sintomas, o que fazer para prevenir a doença, o que fazer ou quando procurar ajuda médica. E lá vai então algumas dicas. Quando a pessoa entra em contato com o monkeypox por volta de 72 horas, por volta de 96 horas, 3, 4 dias, ela começa a apresentar às vezes febre, moleza, dor no corpo, infartamento dos gânglios linfáticos, dos linfonodos, como se fossem ínguas que aparecem em várias partes do corpo e principalmente uma grande fraqueza e dor nas costas.
Se após 2 dias começarem a aparecer pequenas manchinhas avermelhadas, que nós chamamos de rachis cutâneos ou rache maculoso, é hora de você procurar ajuda médica. Bom, nesse sentido é muito importante que as pessoas verifiquem que as pessoas que estão nessa fase de apresentarem as manchinhas na pele tem uma grande quantidade de vírus nessas manchinhas que evoluem para pequenas bolhas e depois evoluem para bolhas maiores, que são as pústulas cheias de pus e secreção repleta de vírus. É exatamente o contato com essas secreções que faz a transmissão do monkeypox. Portanto, o contato pele a pele é uma forma de transmissão. O contato sexual tem se verificado uma das mais importantes nesse atual surto. E aí, nesse caso, nem o preservativo previne a pessoa de entrar em contato com o monkeypox. É, portanto, importante reduzir os parceiros sexuais e é importante evitar contato pele a pele, principalmente dentro de ônibus, metrô, transporte público. Também uma pessoa com essas bolhas cheias de pus tocando em objetos como mesa, corrimão, maçaneta de porta, deixarão lá essas secreções. E uma pessoa, dependendo do tempo entre o contato com a superfície e o contato com a pele, poderá inclusive contrair o monkeypox. Como qualquer vírus, o monkeypox vírus só sobrevive dentro de células, mas ele também sobrevive no meio ambiente, em superfícies. Depende da superfície, depende da temperatura do ambiente, ele pode passar lá de algumas horas a até alguns dias. Então é muito importante que, ao utilizar o transporte público, você utilize calça comprida, mangas de manga comprida, porque dentro de um transporte público lotado, você toca muito no braço de outras pessoas, toca muito no corpo de outras pessoas. E uma dessas pessoas infectada na fase de transmissão, que é aquela fase das bolhas e das pústulas, poderá passar para a sua pele secreção com o vírus e aí você pode estar infectado. E é bom lembrar que não é preciso a pele estar lesionada, a pele intacta também é susceptível ao monkeypox. E uma pergunta recorrente é se a varíola é transmitida pelo ar. Ela é transmitida pelo ar sim, mas de uma maneira muito menos intensa que a Covid-19. Por quê? Diferente do coronavírus, que está inclusive nos aerossóis que nós expelimos quando falamos, o monkeypox vírus, que é o vírus da varíola, está presente apenas em gotículas maiores de saliva. Mesmo assim, é muito importante utilizar máscara, principalmente em espaços fechados, em espaços com aglomerações. Não há vacina no Brasil. O Brasil está tentando comprar 50 mil doses de vacina com uma promessa para setembro, e essas vacinas deveriam servir para vacinar bairros e casas próximos a pessoas que foram identificadas com a varíola. Pessoas que tiveram contato com os contaminados também está indicada a imunização. Mesmo assim, eu estimo que é necessário o Brasil ter pelo menos 10 milhões de doses para enfrentar o atual surto, que aqui no Brasil já ultrapassa 1.000 casos e no mundo inteiro ultrapassa 18 mil casos. O Brasil, portanto, se caracteriza como um país que está com um dos maiores números de infectados pela varíola, e é muito importante que as autoridades brasileiras assumam o controle desses surtos. Caso contrário, nós podemos viver uma epidemia de varíola aqui no Brasil. Eu acho pouco provável que a varíola vire uma pandemia, porque a capacidade de disseminação desse vírus é muito menor do que a capacidade de disseminação do coronavírus, por exemplo. Mas uma epidemia, ou seja, uma doença descontrolada em território nacional, é plenamente possível caso as autoridades não adotem as medidas que a gente vem aqui desde o mês de maio insistindo. Quais sejam conscientização, orientação, educação da população para compreender o que está acontecendo, busca incessante por vacinas para vacinar as pessoas, principalmente que tiveram contato com quem está contaminado, e nos bairros onde a quantidade de contaminados, de infectados é maior. É necessário também adquirir testes para testar a população que teve contato com pessoas com suspeita da doença, para se fazer um controle mais efetivo. Eu, particularmente, não vejo nenhuma dessas 3 ações sendo assumidas pelo governo federal de uma maneira mais incisiva. E, gente, isso é política sim, porque as decisões, as más decisões políticas, a má gestão política impacta diretamente nossas vidas para o bem e para o mal. É muito importante que o Ministério da Saúde assuma a articulação urgente, caso contrário, repito, o Brasil poderá passar
por um problema sério com uma epidemia de varíola em território brasileiro. Isso não é nada bom para a nossa economia, para a nossa saúde e para a nossa saúde, inclusive mental, já que nós estamos tão afetados pela pandemia de Covid-19, nós definitivamente não merecemos uma epidemia de varíola do macaco em território nacional. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Nós estamos tentando mudar um pouquinho aqui a identidade visual e o layout do canal Conversa do PH, e compartilhe os nossos vídeos para que informações coerentes, informações sérias possam chegar a maior quantidade de pessoas nesse vácuo de informação institucional que nós vivemos em nosso Brasil. Forte abraço, até a próxima!